No vídeo anterior, eu mostrei como usar as configurações de cor para controlar a composição do preto na conversão de RGB para CMYK. Agora vamos ver outras configurações de conversão e também como salvar uma configuração personalizada. Então vamos começar pressionando o comando Shift K no Mac ou Ctrl Shift K no PC para abrir as configurações de cor, Color Settings. Eu estou usando de novo a configuração North America General Purpose, mas a gente vai fazer um exemplo de configuração personalizada escolhendo Custom. E aqui embaixo a gente tem os espaços de trabalho, Working Spaces, que se não me engano foi traduzido como áreas de trabalho. E a ideia é escolher ou configurar perfis que definem a gama de cores possíveis de um espaço. E para o espaço RGB, a gente pode mudar para o perfil Adobe RGB 1998, que tem uma gama de cores maior do que a do perfil sRGB. Agora vamos personalizar o espaço CMYK, escolhendo Custom CMYK. E nas opções de tinta, Ink Options, a gente tem especificações de diferentes países ou regiões. Por exemplo, Eurostandard é um padrão europeu. Swap é uma especificação muito utilizada nos Estados Unidos. E Toyo Inks é uma especificação japonesa. E entre parênteses, ao lado do tipo de tinta, a gente tem o tipo de papel, que por sua vez está relacionado com a porosidade ou com a capacidade do papel de absorver mais ou menos tinta. Coated significa papel com revestimento, ou seja, um papel com baixa porosidade que absorve pouca tinta. Uncoated é papel sem revestimento, um papel fosco, mais poroso do que o papel revestido. E Newsprint é papel jornal, que é bem poroso e absorve muita tinta. Infelizmente a gente não tem tipos de tecido, mas a gente pode escolher, por exemplo, o Swap Uncoated. Agora, essa porosidade está relacionada com o aumento de ponto, dot gain em inglês. E esse aumento de ponto se refere ao tamanho do ponto da retícula, porque na impressão, quando a tinta bate no papel ou no tecido, o ponto cresce, fazendo com que as cores fiquem mais escuras. Então a gente pode fazer uma compensação para que na matriz o ponto seja um pouquinho menor e na hora da impressão ele cresça para o tamanho certo e não fique maior do que devia. E nesse exemplo a gente pode fazer com um valor mais alto, por exemplo 30%, para simular um tecido que de maneira geral é mais poroso do que o papel. Agora aqui embaixo a gente tem as opções de separação, Separation Options. E para o tipo de separação a gente tem duas opções, GCR e UCR. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a ideia é controlar como a tinta preta é utilizada na conversão. E usando o GCR, a gente tem mais controle nessas outras opções aqui embaixo. E como a gente viu no vídeo anterior, a composição de preto, Black Generation, define como vai ficar o canal do preto, como o preto vai ser composto, variando entre None, nenhum preto, até o máximo de preto, sem nenhuma tinta das outras cores por baixo, passando por essas opções intermediárias com mais ou menos preto. Vamos deixar na opção média, que significa uma composição de preto com porcentagens parecidas das quatro tintas. E como a gente também viu no vídeo anterior, aqui a gente só precisa mudar em casos especiais. Por exemplo, se a gente tiver texto preto com letras pequenas. Agora vamos entender esses limites de tinta. O limite de tinta preta, Black Ink Limit, define a quantidade máxima de tinta preta numa área. O valor máximo 100% significa que a gente pode ter áreas chapadas e valores menores, com menos tinta, significa que no canal o preto ficaria com um cinza escuro e por isso apareceriam pontinhos da retícula. Então o mais comum é deixar em 100% para ter áreas chapadas de preto. Depois a gente tem o limite total de tinta, Total Ink Limit, que determina a soma máxima das porcentagens das quatro tintas. E 300% é um limite bem alto. E esse valor depende principalmente do suporte no qual a gente vai imprimir. Por exemplo, se a gente imprimir muita tinta em cima de um papel muito fino ou muito poroso, o papel pode enrugar.
Por outro lado, se o papel for bem grosso e revestido, o papel resiste mais. E claro, imprimindo mais tinta significa que a tinta demora mais para secar. Então, de maneira geral, esse limite não deve passar muito de 260%. E 260 já é suficiente para compor um preto bem fechado, conhecido como preto calçado, onde a gente pode sobrepor, por exemplo, 60 de ciano, 60 de magenta, 40 de amarelo e 100% de preto. Imprimindo menos tinta, o tempo de secagem é menor, agilizando a produção. E por último, a gente tem o controle de UCA, Undercolor Addition. A ideia também é controlar a adição de cores por baixo do preto, para compensar a baixa densidade de preto, no caso de um limite de preto menor do que 100%. Então, nesse exemplo, vamos deixar em 0. Muito bem, vamos confirmar. E agora vamos dar uma olhada no perfil do espaço de trabalho do cinza, Gray. E essa configuração é utilizada na conversão de uma imagem colorida para o modo Grayscale. E como aqui a gente não tem cor, o que a gente pode definir é o aumento de ponto, dot gain, ou o gama, controlando se a imagem vai ficar toda mais clara ou mais escura nessa conversão. E para ficar consistente com a nossa configuração CMYK, a gente pode compensar para um aumento de ponto maior, de 30%. E para o espaço de trabalho Spot, a mesma coisa, dot gain 30%, lembrando que o canal de tinta Spot também é uma imagem em escala de cinza. E aqui uma dica, se você quiser fazer uma configuração personalizada para esses espaços Gray e Spot, clicando nesse botão More Options, esse menu apresenta mais opções, inclusive opções Custom, personalizar. Agora vamos ver as diretrizes de gerenciamento de cores, Color Management Policies. Aqui a gente define o que deve ser feito com o perfil que está incorporado na imagem quando ela for aberta ou inserida no Photoshop. Por exemplo, preservar o perfil incorporado, Preserve Embedded Profile, converter para o perfil do espaço de cor respectivo, no caso de uma imagem RGB, por exemplo, converter para o perfil que tiver definido no espaço RGB aqui em cima, ou não fazer nada, escolhendo Off, gerenciamento desligado. E vamos deixar tudo desligado. E aqui embaixo, escolhendo Ask when opening, ou perguntar ao abrir, significa que quando a gente abrir ou inserir uma imagem, essas opções vão ser apresentadas na tela para a gente decidir o que deve ser feito caso a caso. Pronto, então aqui a gente tem um exemplo de configuração personalizada. E agora a gente pode salvar clicando no botão Save. Eu vou dar um nome genérico, por exemplo, separação X. E salvando na pasta Settings do Photoshop, significa que a configuração vai ficar listada no menu Settings. Mas você também pode salvar em outra pasta qualquer para ficar mais fácil de encontrar e, quando precisar, usar o botão Load para carregar a configuração. Eu vou confirmar e, para terminar, muito importante, eu quero lembrar que essa configuração que a gente fez é só um exemplo com opções típicas para esse trabalho de separação. Mas não existe uma configuração universal que dê bom resultado para qualquer tipo de trabalho. Porque, como você deve ter percebido, quando se trata de produção gráfica, a gente está sempre lidando com muitas variáveis. E dependendo da imagem e do processo de impressão, você pode precisar de uma configuração diferente. Então a melhor recomendação que eu posso te dar é sempre falar primeiro com a gráfica. Lembrando que você pode perguntar se eles têm uma configuração recomendada para o seu trabalho. Porque se eles tiverem, você pode carregar a configuração aqui para ficar tudo certinho, sem precisar configurar nada manualmente.